Pessoal, boa noite. A gente está começando agora um novo projeto jornalístico do blog Carlos Santos, o Carlos Santos aos Vivos. Eu estou muito feliz de estar iniciando esse novo projeto, que é um projeto embrionário, é uma oportunidade laboratorial da gente testar fórmulas, conhecer mais e mais os internautas, as pessoas que seguem o blog Carlos Santos, as pessoas que gostam do jornalismo, buscam informação, buscam formação e entretenimento. Mas, como eu já afirmei anteriormente, nos teasers, ou seja, nas chamadas de expectativa do Carlos Santos aos vivos, a nossa proposta está um pouco longe daquele convencionalismo, daquele formalismo, daquelas amarras dos programas, dos canais de bate-papo, talk show, coisa do gênero, no campo do jornalismo. Aqui é muito mais um espaço de compadrio, de camaradagem, para a gente conversar um monte de abobrinha e fazer também muita coisa fora desse contexto jornalístico, desse formalismo, como eu já disse. E o meu convidado, logo agora, na primeira edição, é o jornalista Saulo Vale, que já está aqui embaixo, chegou há pouco, né? Entra. Chega, Saulo. Pode falar. Boa noite, amigo. Opa, Carlos. Boa noite. Muito boa noite para você. Boa noite a todos os telespectadores. Alegria revê-lo, alegria também estar aqui para lhe enxergar bem. Você chegou agora, bateu a porta, mas já estava aberta esperando você. Então é uma alegria mesmo revê-lo, viu, Carlos? Alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você está você deve ter uns 30, tá com a cara aí de uns 30 anos de jornalismo, né, Carlos? De jornalismo dá mais. Eu pensei que você estivesse falando de idade, né? Mas, pelo visto, não. Saulo, você está muito nervoso? Uma musiquinha aí música do seu som aí, uma música que está saindo. Foi a nossa trilha sonora e eu vou logo avisando de quem é essa trilha sonora. Ela diz muito para mim. A música Mirage, de Jean-Luc Ponty. Essa música foi tema do programa de rádio há mais de 30 anos que eu cheguei a fazer. O Carlos Santos, o repórter. E depois de tanto tempo eu continuo repórter, continuo ainda interessado na notícia, na busca da informação. E fico muito feliz de ver gente promissora como você chegando, ocupando espaço. E você não é mais uma promessa, você já é uma realidade. Mas me diga uma coisa, eu quero fazer uma pergunta logo. Saulo Vale, do blog Saulo Vale, Saulo Vale, do programa Enfoque Político, né? O Enfoque Político da Super TV, e também âncora do Jornal da Tarde da Rádio Rural de Mossoró. Saulo, está muito nervoso, apreensivo por estar estreando esse programa? Mas, para ser sincero, não. Eu acho que eu estou assim, bem tranquilo, bem normal. Desconfiei desde o princípio. Mas, Saulo, a gente começa esse bate-papo. Eu já fiz uma prévia aí com os nossos internautas que vão participar conosco, né? Daqui a pouco vão interagir conosco, fazendo perguntas a você. Eu tenho que botar o óculos para enxergar esse povo. Vai o Clebinho Santos aparecendo, muito bom. Então, deixa eu matar logo uma curiosidade minha, me permita que o atrevimento, né? De perguntar, eu que inicio perguntando, a live é sua. Mas por que esse nome? Meu amigo, esse nome, Carlos? Você é convidado, já quer me entrevistar. Essa mania de jornalista de fazer pergunta. Mas faz, eu gosto mais de entrevistado do que ser entrevistado. Viu? Não, tá certo. Eu gosto mais de entrevistado. Por que esse nome Carlos Santos aos vivos? E, por sinal, eu achei bem criativo. Explica aí pra gente. Rapaz, teve gente mandando, me pressionando no direct, né, na área interna do Instagram e de outros aplicativos, me cobrando, antecipando que eu desse informações sobre o nome do programa Carlos Santos aos Vivos. Mas, gente, não tem nada de genial, de extraordinário, de excepcional. Eu não estou descobrindo a roda, o fogo, coisa do gênero. Na verdade, a explicação é muito simples. Por que Carlos Santos aos Vivos?
Na verdade, é um trocadilho que eu faço com a expressão ao vivo. Só isso. Além do mais, o estrangeirismo, eu particularmente não gosto desse excesso de live, lockdown e coisas do gênero. Por que não ao vivo? Por que não bloqueio total? Porque essa mania nossa de brasileiro, desse estrangeirismo desnecessário. Ainda mais nós tendo uma língua tão rica como a língua portuguesa. Se você fizer um comparativo do português, por exemplo, com a língua inglesa, um americano com 3, 4 mil verbos, ele já é um homem culto. E também não tem muito mais que isso. Com 3, 4 mil verbos que a gente possa dominar, a gente continua ignorante no português. Então, em linhas gerais, é isso. E tem também outro aspecto, que é uma forma de dizer que eu estou ao lado dos internautas, dos convidados especiais, que são pessoas muito além do que a gente vê por aí. É uma forma, eu diria assim, até de saudar a chegada dessas pessoas que estão nos acompanhando, você convidado e tantos outros que chegarão. Então, os vivos aqui não é porque estão num patamar superior a quem já se foi, a quem morreu. Não é isso também. É preciso também que ninguém imagine que eu estou aqui querendo fazer deboche, como alguns o fazem, com tantas vidas, por exemplo, Saulo, que nós temos aí da pandemia, né? Então, Carlos Santos, aos vivos, é acima de tudo uma saudação à vida. A você, Saulo, aos internautas, a tanta gente boa que vence, que está vencendo, que cai, se levanta, que vai à luta e não desiste. Ok? Mas agora eu vou revidar e me fazer uma pergunta que eu acho que é elementar nesse início de bate-papo. Você é um jornalista, que eu não vou perguntar a sua idade, mas acredito que você dirá sem nenhum constrangimento, espontaneamente, mas eu sempre que converso com pessoas que ingressam no jornalismo e eu sinto que se apaixonam pelo jornalismo, uma pergunta que eu faço comum é: como você descobriu o jornalismo? Como? Olha, Carlos, eu fiz, na época em que eu fiz vestibular para farmácia e para jornalismo, né? Eu ainda cursei um período de farmácia, foi uma frustração grande. Só cursei um período, tinha muita química, eu não gosto de química, admiro quem gosta, mas não me identifico muito. E acabei não me identificando com farmácia, né? Passei só um período ali na UFCG e saí. Foi quando a UERN tinha acabado de chamar ali os aprovados em jornalismo. Foi quando eu ingressei ali, caí de paraquedas mesmo no jornalismo. Eu coloquei jornalismo, mas queria mesmo farmácia em outro canto. Foi quando eu desisti de farmácia, no outro semestre começava o período de jornalismo, fui lá cursar o jornalismo, né? E a partir daí eu comecei a me identificar muito e criar uma paixão por aquilo. A notícia, eu criei um blog ainda naquele Blogspot, né? Então, era um blog... Uma página gratuita, o Blogspot é uma página gratuita. Eu tive uma página gratuita também, no Blogspot. Sem muitos adereços, sem muita... Eu mesmo que fiz ali à mão, então era uma coisa assim meio feia mesmo, vamos dizer. E acabei, a partir dali, eu lembro de matérias que começavam a repercutir e que acabavam citando os jornais. Na época, Mossoró tinha 3 jornais impressos e alguns jornais acabavam usando alguma matéria daquela e dando os créditos, o que me causava até uma surpresa boa, né? E a partir daí eu fui criando gosto, foi quando eu iniciei, ainda no segundo período de jornalismo lá da UERN, que é comunicação social, né, barra jornalismo, mas quando eu iniciei em agências de publicidade, da Dora Comelho, da Moura, depois fui para a Ideia, de Tarsila, e depois disso eu fui para a Gazeta do Oeste, Dona Maria Emília, um abraço para ela, a quem eu tenho muito carinho e gratidão. Eu também tive passagem pela Gazeta do Oeste. Foi uma grande escola para mim, eu acho que para você... Uma das maiores escolas que eu tive foi lá. Passei mais de um ano lá na Gazeta do Oeste como estagiário. Quando eu saí, pedi para sair para ir para a TCM. Passei só um mês como repórter de rua da TCM. Passei, depois disso, 3 anos na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Mossoró. Depois disso... Isso, Leodise Cruz, ex-secretária. Agora há pouco ela passou aí, mandou aplauso, aceno e tal.
Depois volta, Leodice. Leodice. Um abraço para ela, um abraço, Leodice, a quem eu tenho também muito carinho e que aprendi muito. Então, depois disso, eu entrei aí. Depois disso, eu comecei. Eu fui para o rádio, né? A primeira vez não tinha experiência nenhuma em rádio. Valéria Bucão me chamou para participar ali da Rádio Rural. Eu participei, eu fiquei um mês temporariamente ali na Rádio Rural. Depois foi anunciado, logo após ali, anunciada a contratação, que me deixou muito feliz. Eu não tinha qualquer identificação até então com rádio. Eu nunca pensei em fazer rádio, né? Pelo contrário, por exemplo, quando eu estava na Gazeta, eu achei que eu ia ser a vida toda repórter de jornal impresso, porque eu amava ser repórter de jornal impresso do Caderno Cotidiano. Uma escola, né, Paulo? Uma escola. O jornal impresso é uma escola, é uma escola. É uma escola. Quando eu fui para assessoria de comunicação, eu adorava fazer assessoria de comunicação, eu achava que ia passar a vida toda ali, porque eu amava fazer aquilo dali. E depois que eu fui para o rádio, eu me identifiquei, e hoje eu tenho um amor muito grande pelo rádio, eu me identifico muito pelo rádio, eu não tenho aquela voz bonitona, né, mas me identifico muito com o rádio. O rádio não tem mais. O rádio de hoje, ele se distanciou muito desse modelo primitivo. Não é que um seja melhor do que o outro, mas é um modelo primitivo, mas eu acho que de muito glamour e também de muito valor. Quando o rádio, você era convocado, contratado, muitas vezes pela voz, pela entonação, só pela voz, pela capacidade, né, de interpretação, que continua valendo. Eu acho que você participa de um noticioso e não interpreta o texto, não passa para o ouvinte o texto, você está muito distante de ser realmente um radialista. Isso continua valendo, mas eu acho que o rádio evoluiu muito nesse aspecto quando passou a investir na valoração não apenas da voz, mas de muitos outros ingredientes. É verdade, e é tanto que eu criei uma paixão muito grande pelo rádio, a proximidade que se tem com o ouvinte, o carinho. Eu já estive de estar no supermercado e a pessoa olhar e dizer, você é Saulo Vale? Eu disse, sou, eu já reconheci pela voz. Aquilo traz um sentimento de gratidão muito grande, né? De honra mesmo em estar ali, próximo ao ouvinte. Mas deixa eu lhe atrapalhar, Saulo. Vamos puxar logo o ouvinte para participar conosco. Naide Rosado, que é leitora sua, que é leitora do blog Carlos Santos, Naide Rosados, filha do ex-prefeito de Juiz Rosados, que está no Rio de Janeiro nos acompanhando. E ela pergunta... que bom, um abraço. Ela lhe pergunta, qual a notícia que você passou que mais lhe tocou? Eu acho que a notícia que mais me tocou foi quando eu tive que noticiar a morte de um amigo muito querido. Essa notícia foi uma notícia em que eu me emocionei no ar. Eu nunca esperava dar uma notícia como essa. Era um amigo muito querido e partiu muito cedo, né? Ele partiu em 2018. E eu nunca pensei que fosse dar uma notícia de uma pessoa que era tão próxima a mim, né? Partiu com 25 anos de idade. E ali eu tive que noticiar aquilo. Eu tinha que noticiar tanto no rádio quanto na TV, também no rádio que participo com a Ana Ruth também. Grande jornalista seridoense que é em Natal. Exatamente, ela chegou ali a prestar os sentimentos dela. Então eu me emocionei muito quando tive que dar aquela informação. Essa foi uma notícia que me tocou muito. Até hoje eu lembro com muita tristeza daquele momento, daquela partida tão precoce. Saulo, eu tô notando que você não tem nenhum livro aí atrás de você. O que foi que houve? Não deu tempo não de arrumar livro? Olha, eu aprontei aqui. Eu até tentei fugir um pouco, porque todo mundo sempre coloca muito livro atrás, né? Eu tentei fugir um pouco disso, coloquei alguns livros ali com a caneca e com algumas canetas para fugir um pouco aí. Saulo, sobre livro e livro na estante, livro como cenário, tem uma história interessantíssima. Eu acho que ele não vai achar ruim eu contar essa história. Canidé do Sebo, né? Canidé que é uma figura muito culta e conhece o que vende, a literatura os livros dos mais variados segmentos. Canidé é um profundo leitor, um leitor quanto mais, voraz, etc. Canidé me contou certa vez, e eu reproduzi isso numa postagem no blog Carlos Santos, deve fazer uns 10 anos, que chegou uma pessoa no sebo do Canidé, e Canidé foi atendê-la e ela disse, olha, eu quero 1 metro de livros.
1 metro de livro, mas ele imaginando que pudesse ser um título que ele não conhecia. Não, é 1 metro mesmo, assim, que eu quero botar na estante. Eu disse, mas como assim, 1 metro? Não, é porque minha arquiteta fez todo um projeto e ela precisa que eu preencha um espaço com 1 metro de livro. E, de forma inusitada, a Canindé vendeu 1 metro de livro. Eu tenho mais ou menos 1,20 m de livro aqui nas minhas costas, ilustrando o cenário, para não ficar em branco, né? Catarina Gugel também interveio agora há pouco, você conhece, Catarina tem uma voz belíssima e fez recentemente uma live que foi um sucesso, né? Fantástica, com a produção das filhas, do genro, né? Ei, eu tinha opção de artistas nacionais e aqui sem nenhum excesso, estou lhe dizendo, preferi ficar assistindo Catarina. Ela quer saber o que é que não pode existir no jornalismo e na atividade jornalística, em sua opinião. Eu acho que o que não pode existir, Carlos, é um certo tipo de covardia da parte do jornalismo. Por exemplo, ao noticiar, dar uma informação completa, uma informação verdadeira, ao noticiar os fatos da maneira em que eles são. Não estou aqui dizendo que precisa ser imparcial, isso é uma discussão muito ampla nessa questão. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma posição, mas trazer a informação da maneira correta, da maneira em que os fatos estão colocados, e não fazer com que a sua visão chegue até tupar o que estava ali. Acho que isso é muito elementar, a veracidade da informação. Existe imparcialidade jornalística para você? Não acredito na imparcialidade. Jefferson Santos que perguntou, acho que foi Jefferson Santos. Não acredito que exista imparcialidade jornalística, isso é uma das coisas que a gente vê primeiramente na faculdade. Todos nós somos parciais, até no momento em que, se você disser eu sou imparcial, você já está se autocontradizendo, porque já é uma certa tipo de parcialidade. Aqui você disse que é imparcial, né? Então, da maneira em que todos nós não somos imparciais ao opinar, ao escolher, então o jornalista também não é. Há uma tendência ali dele, há um certo tipo de alinhamento, de pensamento, há uma ideia que ele defende, enfim, não há essa imparcialidade, não há. O jornalista vem quebrando isso. Saulo, há todo um componente histórico do próprio indivíduo, né? Da questão cultural, familiar, uma série de valores que também estão aí. Obrigado ao professor Ademirto Filho, obrigado ao escritor, meu amigo e irmão bem mais velho do que eu, Honório de Medeiros, que estão nos acompanhando. O doutor Alex Gugel, da OAB, também participando conosco, né? Ele quer que você faça uma avaliação da cobertura jornalística em relação à pandemia. Doutor Alex Gugel. Alex é integrante da OAB do Rio Grande do Norte. Grande figura. Olha, Carlos, a pandemia é um desafio muito grande. A cobertura da pandemia é um desafio muito grande para o jornalismo. Nós estamos em um país aqui trazendo para o Brasil, em um país altamente polarizado, em um país altamente dividido, vem assim... se acirrou ali desde 2014, vem se acirrando ainda, é um país muito polarizado. Você vê aí, numa cobertura da pandemia, muita gente fala, mas está sendo muito sensacionalista, os jornalistas trazem muitas mortes, tem um certo grau de sensacionalismo, mas ao mesmo tempo nós temos um dever muito grande que é de mostrar a situação e a real situação da pandemia. Nós temos um dever, por exemplo, jornalístico, e as pessoas cobram isso, de saber os números atualizados e fidedignos do coronavírus, por exemplo, de óbitos, de pessoas curadas, de pessoas confirmadas, de pessoas suspeitas, de ocupação. Uma pane aí na transmissão do nosso amigo Saulo Vale, mas nós estamos recebendo aqui a participação de várias pessoas. A gente vê aí nesse momento da cobertura da pandemia, agora muito mais forte nesse momento, a questão do uso da cloroquina. Você tem um partido da cloroquina, da hidroxicloroquina, que defende que é a salvação do coronavírus, e você tem outro ali que defende que isso é um veneno, como se fosse um mata-rato. Enfim, você vê extremos muito fortes aí de todos os lados. Saulo, às vezes acompanhando as redes sociais, eu me lembro de um personagem de Essa de Queiroz, o conselheiro Acácio.
Conselheiro Acácio é uma figura da literatura, eu diria literatura internacional, porque essa de Queiroz tem esse poder. O conselheiro Acácio é aquele indivíduo que não domina nenhum assunto, mas fala sobre qualquer assunto com propriedade. Com propriedade. A quantidade de virologistas, né, de biólogos, cientistas e gente opinando sobre tudo. Opinando sobre questões de saúde, né, sobre vírus, virologistas, como eu já disse, infectologistas. É impressionante. E com propriedade, né, discutindo. Agora, o que eu acho preocupante, Carlos, nessa cobertura da pandemia, o que eu acho muito preocupante é algumas pessoas tentam, nesse momento, desacreditar da própria ciência. Eu acho isso muito preocupante. Nesse momento, é um momento de pandemia, é um momento que nós temos aí um número de mortes, todo mundo já conhece, todo mundo acompanha isso, que é muito preocupante, o contágio que se alastra aí muito rapidamente em estados e municípios brasileiros, e há um discurso que parece que diz assim, não ouça, não fique ali ouvindo os pesquisadores, os cientistas, vai levando o pessoal para o achismo. Isso é muito perigoso nesse momento, o achismo. Num momento de pandemia como essa, Carlos, nós temos que ouvir quem? A ciência. Nós temos que ouvir quem pesquisa sobre o assunto, nós temos que ouvir quem fala sobre o assunto, quem está por dentro do assunto, quem estuda sobre o assunto. Enfim, os pesquisadores, cientistas, são eles que estão pesquisando, eles sabem, eles estão lá buscando dia a dia. A gente está vendo aí uma corrida global em prol da vacina sair o mais rápido possível. Então, nesse momento, nós não podemos deixar de ouvir a ciência para ficar com achismos, com malabarismos, com loucuras que nada contribuem para a saúde pública. Muito pelo contrário, tem trazido grandes problemas para a saúde pública. Muito bem. Então, é isso que eu tenho visto agora com muita preocupação. É como se, Carlos, só para exemplificar, eu já lhe interrompi umas 2 vezes, mas nessa questão da pandemia, a grande preocupação minha é isso. Quando você, por exemplo, seu carro quebrou, se seu carro quebrou, você vai procurar quem? Alguém que entenda de seu carro, para solucionar, para ver o que é. A pessoa tem familiaridade, a pessoa ajeita carro ali todo dia, embora ela talvez não diga logo o que é que tem seu carro, mas ela vai ter uma noção e vai procurar pesquisar o problema e solucionar. Você vai procurar um mecânico ou um borracheiro. Você não vai, de repente, num padeiro que nunca mexeu no carro e ir lá, chegar na padaria e dizer, olha aqui, ajeita meu carro. Não, você vai para quem entende do assunto, para quem pesquisa sobre o assunto, para quem está ali no batente. Da mesma maneira com essa pandemia. Nós temos que ouvir as autoridades de saúde, os órgãos de saúde, quem entende do assunto. Esse descrédito com a ciência, isso não é aceitável. Eu não estou dizendo que a ciência não é questionável, ela é absolutamente questionável, ela não é infalível, ela também pode ser questionada, mas nesse momento, vale ressaltar, nós temos que ouvir as autoridades, as ciências, as autoridades sérias de saúde que estão aí, muitas vezes em uma opinião unânime. Por exemplo, essa questão do isolamento social é unanimidade entre os pesquisadores como medida para evitar a rápida proliferação do novo coronavírus e evitar o colapso do sistema de saúde. E é justamente esse pessoal, os pesquisadores, os cientistas, que nós temos que ouvir nesse momento de pandemia. Saulo, daqui a pouco, antes da intervenção depois de algumas intervenções de internautas que estão nos acompanhando, nós vamos falar sobre sucessão municipal, vamos falar sobre política nacional, vamos falar sobre o UERN. Você é uma pessoa oriunda da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que para mim é a maior obra humana de Mossoró, o maior patrimônio do nosso para estado, o Brasil e para o mundo. Eu não tenho dúvidas. Então nós vamos recolher participações dos nossos internautas para tornar nosso bate-papo mais arejado possível. E eu acredito que esse canal que a gente está abrindo, Carlos Santos, aos vivos, é também uma forma, acredito não, eu digo de forma clara que é uma forma de abrir o máximo possível, abrir mais ainda o trabalho que nós fazemos para a intervenção, a intercessão, a colaboração dos internautas. E que são tantos, né? São centenas e milhares que diariamente nos acompanham. Você que é uma figura multimídia, né? Rádio, internet, televisão. Então,
e com experiência de jornal. Saulo, a propósito sobre jornal impresso, você acha que sua passagem pelo jornal impresso, você teve, você foi, digamos assim, um foca, né, que é uma expressão no jornalismo. O foca é o iniciante em jornalismo que está na redação. Você foi na Gazeta, essa experiência de jornal impresso tem lhe servido de que forma, ou não é tão relevante para o que você faz hoje, no processo de edição, no processo de pauta, de hierarquização da notícia? É muito importante, Carlos. Inclusive, eu sou muito grato assim, por ter ainda experimentado o batente do jornalismo impresso. É onde você aprende ali o lead da notícia, a organização, né, da notícia, o chamado feeling. Aí você já está dizendo, né, que você não gosta muito de estrangeirismo, mas enfim, toda a questão de arrumar a notícia, da foto, a importância que a foto tem, que a legenda tem, que o crédito tem, que a notícia tem, o destaque que a notícia tem que ter, qual é o destaque da notícia, tudo isso eu aprendi no jornal impresso. Como eu disse, eu passei um ano na Gazeta do Oeste e ainda bem, foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Quando o jornal impresso, tem muita gente que diz, quando sai do jornal impresso está pronto para ir para a rádio, para a TV, porque o texto do jornal impresso ele exige muito mais, né? Ele exige um detalhamento, ele exige, enfim, um texto, por exemplo, é muito diferente o texto do jornal impresso com o texto televisivo, com o texto de uma matéria de televisão, ou para um texto de uma matéria de rádio, ou narrativa de rádio, enfim, são textos muito diferenciados. E lá no jornal impresso foi onde eu aprendi tudo, né? A apurar a notícia, ouvir o outro lado, como eu disse, escolher, ter que escolher uma foto ali para informação, isso no blog também. Isso na edição do seu blog e também no processo de edição de programa de televisão que você faz e do rádio, pesa muito. Pesa muito. Eu ter passado pelo jornal impresso na verdade, eu digo assim, foi um privilégio, né? Sem modéstia aqui, mas foi um privilégio ter passado pelo jornal impresso justamente para aprender coisas elementares. Eu sempre dizia assim, todo mundo, quando era no jornal impresso, em que eu estava lá, hoje nós só temos um jornal impresso aqui em Mossoró, 2 no estado, 3 no estado, se não me falha a memória agora, mas eu sempre dizia, todo mundo, todo jornalista, é bom que se passe pelo jornal impresso, porque é a maior escola, onde se exige muito de um texto elaborado, de uma apuração bem feita, de um tempo, o chamado deadline, né? O tempo ali que você tem para fazer e mandar para a editoria, para a editora-chefe, etc., aquele texto, enfim, todos os pontos elementares da notícia, da apuração da notícia, do faro, eu aprendi lá justamente no jornal impresso, onde você também tem muita passagem, né, Carlos? Primeiro é gratidão, né? Gratidão por passagem de Mossoroense, Tribuna do Norte, Jornal 2 Pontos, Gazeta do Oeste, sou um dos fundadores do Jornal de Fato e outras experiências em jornais, como o Página Certa, foi uma experiência fantástica, talvez a experiência mais enriquecedora, um jornal feito de forma artesanal, um jornal de guerrilha, um jornal combativo, então, comandado por Carlos Duarte, meu amigo Carlos Duarte, que talvez não esteja me acompanhando, está cuidando da saúde, mas é uma figura que eu sublinho como muito importante para o jornalismo de Mossoró, apesar de não ser da sua atividade fim. Carlos é uma figura genial. Mas, Saulo, e me diga uma coisa, você com a experiência de formação acadêmica, o curso de comunicação forma jornalista? Forma jornalista. O curso de comunicação prepara para a guerra, para o cotidiano? Prepara para o cotidiano, forma jornalista. O curso de jornalismo da UERN, por exemplo, aqui, trazendo para o jornalismo, né? É um dos cursos, tem um conceito muito bom. Eu aprendi muito com os professores, com os professores que estiveram ali, tanto ensinando na prática, a partir de um determinado momento você vai ali para a prática, você vê teoria, você vê a importância que é o jornalismo, o impacto da notícia, a responsabilidade de noticiar, a responsabilidade do jornalista, do jornalismo,
Tudo isso A gente brilhando, né, Saulo? A gente encontra de vez em quando. E quando eu falo em brilhar, por favor, não é essa coisa de projetar o cara sair de Mossoró e tá na Globo ou tá no New York Times, não. Brilhando aqui mesmo, brilhando em Natal, brilhando em Campina Grande, brilhando em sua cidade, fazendo bom jornalismo com qualidade, o jornalismo combativo, né? Nós temos nomes que estão saindo, que estão borbulhando, que estão realmente mostrando essa qualidade da UERN, do curso da UERN. É um curso premiado, né? Um curso premiado. E a gente tem muitos jornalistas, gente que está aí atuando. Por exemplo, o caso de Bruno Barreto, colega nosso, né? Que é um dos um dos grandes repórteres políticos que nós temos, e agora há pouco ele passou aqui e não fez nenhuma pergunta para você, já vazou, deve ter saído para assistir alguma live, né, de Bruno e Marrone, e aquela cantora que só canta sentado. Jogo do Vasco ele não está assistindo, né? O jogo do Vasco não, mas eu nem o condeno por isso, né, eu torço pelo Fluminense, a propósito, quando tiver jogo não, vou logo avisando. Quando tiver jogo do Fluminense às segundas-feiras, não tem Carlos Santos aos vivos. Está cancelado. Não adianta nem insistir, tá bom? Mas, Bruno, depois passa aí que eu quero que você faça uma pergunta a Saulo Vale. É interessante. Mas ele deve estar assistindo alguma live de Marília Mendonça, né? Deve estar assistindo alguma live. Agora há pouco, quem passou aqui também em nossa live foi Inácio Rodrigues, o delegado da Polícia Civil do interior, o doutor Roncalli Cunha Guimarães, que é psiquiatra, é um dos articulistas mais recentes do blog Carlos Santos. Um dos mais recentes. Há pouco também passou aqui na nossa tela. Saulo, em função dessa temática de jornalismo, a gente acaba... O jornalismo ele é muito amplo, ele acaba derivando para os mais variados setores. E dentro do jornalismo, da formação técnica do jornalismo, a gente vê também muita gente atuando em assessorias, né? Em outras atividades correlatas. Assessoria e jornalismo de redação. Você tem as duas experiências. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há quem coloque até, inclusive, que quando você vai ser assessor, você saiba separar as duas coisas, né? O assessor de imprensa, por exemplo, ele não tem aquilo de ter que estar ali ouvindo os dois lados, colocando os dois lados, ele vai estar ali, claro, é um trabalho sério, é uma apuração séria, mas ele vai estar ali assessorando aquela empresa, aquele governo, aquele político, aquela determinada personalidade, etc. Diferente do jornalista. O assessor ele está ali também preocupado com a imagem do seu assessorado, da sua assessorada, em trazer a resposta, em cuidar da repercussão. Ele tem um interesse em dar uma repercussão maior, fazer rodar ali o nome do seu assessorado. No jornalismo nós temos ali uma atividade já mais diferenciada, que não tem essa preocupação, por exemplo, que o assessor necessariamente tem, de estar ali zelando pela imagem de A ou de B, que isso tem que acontecer pelo assessor. No jornalismo não, ele está ali apurando a notícia, tem de ouvir os dois lados. São atividades assim diferentes, elas se encontram, mas são atividades no dia a dia muito diferenciadas, Carlos. Você concorda comigo? Não, eu concordo, claro que eu concordo, mas o jornalista muitas vezes bate de frente, há desencontro entre a sua atividade de redação e a da assessoria. Você que já teve de um lado, já teve do outro, está de um lado, vai para o outro, enfim, isso é normal da atividade. Muitas vezes se cria conflito até pessoal em função dos interesses contrariados, ou de uma informação que possa ser sonegada, digamos assim. Olha, Carlos, quando eu fui chamado para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Mossoró, eu tinha um blog que ele era hospedado no portal Noir. Né? É um blog, um abraço para Alex Medeiros, Ricardo também Rosado que chamou, Ilana Albuquerque. Toda gente boa, conheço. Gente boa, conheço todos. E eu tinha um blog que foi hospedado lá, passou um bom tempo hospedado lá. Quando eu fui para a assessoria da Prefeitura de Mossoró, naquela época, eu até cheguei a dizer, olha, eu acho melhor, então, deixar o blog um pouco de lado, eu vou estar muito fixado agora nessa questão da assessoria de comunicação da prefeitura, então, para não causar qualquer problema, e no blog eu noticiava o cotidiano, né, para não entrar em choque entre o Saulo jornalista e o Saulo assessor, eu já estou indo
na assessoria aqui, então eu vou mergulhar para que eu não tenha qualquer problema, etc., para evitar qualquer tipo de choque mesmo. Então, eu deixei o blog um pouco de lado, não que todo mundo tenha que fazer isso, muitas pessoas conseguem conciliar, e conseguem conciliar de uma maneira muito brilhante isso, mas naquele momento, naquela situação, eu achei que essa era a melhor alternativa, né? Deixar um pouco de lado o blog, de noticiar o dia a dia, a política de Mossoró, já que eu estaria mergulhado também na assessoria de comunicação da prefeitura, também assessoria política, enfim. Podia ser que se chocasse, e diante disso eu preferia evitar, deixar o blog um pouco de lado e cuidar somente da assessoria. Só voltei para o blog depois que saí aí da assessoria da prefeitura de Mossoró. Mas, como eu disse, isso não é uma regra, muita gente consegue conciliar e concilia muito bem. Saulo, um internauta há poucos minutos, infelizmente eu não consegui gravar o nome dele, a velocidade com que passam as informações aqui na tela, mas ele fez uma pergunta que começa a nos transferir para outro campo de abordagem. A gente falou de universidade, de curso, de assessoria, de jornalismo, etc. Vamos falar um pouco de política, vamos falar sobre política nacional. Um internauta agora há pouco fez uma pergunta e eu não consegui, me desculpe se ele puder voltar e repetir, ou aparecer o nome, sobre uma avaliação do governo Jair Bolsonaro, sobretudo em função dessa pandemia, tendo como ponto de análise a pandemia. Olha, logo no início que essa pandemia começou, né, que a OMS declarou mesmo pandemia, eu cheguei a entrevistar a cientista política Andréa Linhares, que é professora da UERN, muito conhecida, se conhece muito bem. E a Andréa dizia assim, eu fiz justamente essa pergunta, Andréa, como é que a gente pode prever o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, a popularidade dele diante dessa pandemia? Pode-se fazer alguma ligação com a questão da Zika, que chegou a desgastar muito o governo da então presidente Dilma? E ela chegou a dizer assim, olha, Saulo, nós temos situações absolutamente diferentes da questão de Zika e do governo Dilma do que agora nessa pandemia do coronavírus e no governo Bolsonaro. O que vai ditar, o que vai influenciar a popularidade de Bolsonaro serão as medidas que ele vai tomar a partir de agora. As medidas que ele vai tomar, os gestos que ele vai fazer, os discursos que ele vai fazer a partir de agora, isso vai ter uma atenção muito redobrada da população. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez, acho que, 3 pronunciamentos em cadeias de rádio e de televisão. Um pronunciamento me chamou a atenção, que foi aquele pronunciamento, acho que foi o primeiro, em que ele chegou a dizer que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriado. A partir daí se viu um novo posicionamento, uma nova ideia que era colocada em campo por alguém que tem uma capacidade de influenciar muito grande as pessoas. Bolsonaro tem um eleitorado muito forte, muito fiel a ele, uma militância muito aguerrida. E a partir daí começou a se dividir muito essa questão do coronavírus. E ele passou a defender a flexibilização do isolamento, começou essa discordância toda entre os governadores, começou esse embate até por hora a gente viu com a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que Bolsonaro, nesse momento, ele não deveria ir por onde ele está indo. Ele está entrando num caminho que é um caminho certamente perigoso. A gente viu agora, na semana passada, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, mostrou que ele tem a maior reprovação desde o início do mandato dele. A própria CNT chegou a pontuar, no início, ali, nos primeiros meses do mandato do Bolsonaro, uma avaliação mediana. Ele chegou a crescer na avaliação popular em alguns momentos, mas agora se vê uma reprovação muito alta às medidas dele. O governo tem partido para embates muito fortes com os governadores, por exemplo, com a maioria dos governadores. Bolsonaro chegou a fazer uma coisa que deve ser inédita, uniu a maioria dos governadores e uniu contra tudo isso. Os governadores estão do lado... Nós estamos diante de um duelo político que está se sobrepondo à necessidade sanitária extremada do país? É isso? É isso mesmo. Nós estamos aí, de um lado tem que ouvir as autoridades sanitárias, de um lado nós temos os governadores dizendo, olha, é o isolamento horizontal, né, que é o isolamento para todo mundo, e do outro lado nós temos o presidente Jair Bolsonaro defendendo uma flexibilização. Ele mesmo disse na semana passada que por ele quase nada teria fechado, nada estaria fechado. Quer dizer, no meio dessa pandemia, eu acho muito lamentável que a gente tenha
uma crise política muito mais acirrada nesse momento. Não só pela pandemia, nós temos uma crise política que foi acentuada pela saída de Mandetta, muito mais do que a saída de Mandetta, a saída do Sérgio Moro, agora veio a saída do ministro Nelson Teich, enviou um general e quer tornar a cloroquina um protocolo na saúde básica. Quer dizer, são medidas muito polêmicas, eu acho que falta um pouco de diálogo, ao mesmo tempo em que ele disse lá na semana passada, lá no cercadinho, né, que é chamado para os apoiadores dele, a imprensa, que estaria disposto a dialogar com os governadores, mas eu não vejo isso na prática, eu vejo um acirramento muito grande, uma crise política muito forte, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, por exemplo, quando você tem aí, nessa questão da troca de ministros que eu falei, você teve Mandetta, que, ao meu ver, teve um bom desempenho na pasta. Depois saiu Mandetta para entrar Nelson Teich. Não passou nem um mês, Nelson Teich pediu demissão por conta da questão da cloroquina, da questão do isolamento social. Quando entra um ministro novo, quer dizer, você tem uma nova partida agora, você vai colocar a marcha número 1, você vai, muitas vezes os protocolos mudam, as atividades mudam, você muda ali os cabeças, as pessoas que estavam à frente, você começa um novo ritmo a partir da indicação daquele novo ministro. Então nós temos, por exemplo, 3 ministros em 30 dias, eu acho que foi muito ruim isso para os protocolos, para as ações, para o combate a essa pandemia, o enfrentamento, porque eu também acho o seguinte, eu concordo quando se diz que Nelson Teich praticamente nem chegou a assumir o Ministério da Saúde. Bolsonaro, na verdade, ele quer mandar lá, né? O técnico, o Nelson Teich era médico, não queria colocar sua biografia em risco. Saulo, você acha que essa dificuldade, me parece, da natureza do próprio Bolsonaro, de dialogar e de conversar, você acha insanável e nós vamos ter um governo até o seu final, nesses termos, um governo que a todo tempo produz e alimenta o próprio arsenal da oposição? Até parece que, parece que o líder da oposição, eu já até escrevi sobre isso, o líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro é o capitão Messias. Olha, Carlos, o governo Bolsonaro ele tem uma capacidade incrível, que é o de fabricar e de impulsionar suas próprias crises. O governo tem feito isso de uma maneira muito eficiente. Nós temos uma oposição, que é uma oposição aí ao governo Bolsonaro, desunida, desarticulada. Nós temos uma oposição que precisa melhorar muito, né? Nessa questão de oposição. No geral, é muito desarticulada. E nós temos um governo que, ao mesmo tempo, tem essa capacidade. Se a gente for ver as principais crises do governo Bolsonaro, as crises começaram dentro do próprio governo. Não foi a esquerda, não foi a Rede Globo. Foi o governo, o presidente Jair Bolsonaro, naquele episódio do Carnaval, que foi postar e acabou criando uma crise. A briga de Bolsonaro com o PSL, né? Quer dizer, foi de nós para nós, foi eles lá, contra eles. No âmbito do Rio Grande do Norte, no âmbito do Rio Grande do Norte, você que tem feito cobertura, a gente que trabalha diariamente com essa informação, ou nesse ambiente de forma mais direta, você acha que a questão sanitária, o combate à Covid-19, tem fragilizado o governo Fátima? Ele já estava capenga, com dificuldade de caminhar vários fatores, sobretudo essa crise econômico-financeira. Você acha que o governo, até aqui, da forma como está lidando a pandemia, tem se desgastado mais? Olha, eu acho que o governo acerta ao tentar escutar as autoridades sanitárias. Eu acho que tem que escutar as autoridades sanitárias nesse momento. Quando o governo coloca o isolamento social, quando o governo toma essas medidas de isolamento social, o governo chega a acertar, porque nós temos de ouvir quem entende do assunto, que são as autoridades sanitárias. A minha crítica para o governo Fátima, Carlos, e aí é que eu digo que eu acho que o governo, nesse caso, precisa melhorar, eu acho que o governo é um pouco lento demais, irritantemente lento, para lidar com essa pandemia do novo coronavírus. Trazendo aqui para Mossoró, por exemplo, nós tivemos aí o Hospital São Luís, que ainda bem não é administrado nem pela Prefeitura de Mossoró, nem pelo
governo do Rio Grande do Norte, Ainda bem, porque se fosse, talvez não teria saído, né? Ainda não teria saído. Então, é só a gente ver o atraso que se deu a entrega da unidade de campanha, do hospital de campanha. A prefeitura hora chama uma, hora chama outra, mas e depois a demora que se deu para entregar, acho que não entregou ainda os outros 10 leitos. Parcialmente. É uma demora muito irritante, muitas vezes, isso. Então, se não fosse esse Hospital São Luís, como é que nós estaríamos agora? E o Hospital São Luís, que só saiu graças ao esforço que o Ministério Público Estadual fez e graças ao esforço que o doutor Registro aí também, Saulo, que é o juiz da 8ª Vara Federal, que faz pela saúde muito mais do que muita gente já fez aí pela saúde de Mossoró, um trabalho belíssimo, que se não fosse esses dois entes aí, a Justiça Federal, o Ministério Público Estadual, que pressionou para a abertura desses leitos, nós estaríamos crescendo, nós já estaríamos em um colapso muito maior. Nós temos um Hospital São Luís que está dando respostas, que está abrindo leitos aí, tem as dificuldades em abertura de leitos, porque nós temos uma corrida para os equipamentos de proteção individual nunca antes vista, para a contratação de profissionais também. Falta mão de obra também. Contratação de profissionais também, que não é uma coisa fácil, mas acho que nós já temos uns 30 leitos ali, entre clínicos e de UTI. Luiz, 40 leitos, e treinando pessoal, treinando gente para a abertura de novos leitos. O seu teto são 100 leitos, são 30... 100 leitos que devem. Nós já temos 40 leitos aí, 40 dias do Hospital São Luís. Em 18 dias de abertura do hospital, já se abriu 40 leitos. Pois né? é, então... uma abertura muito... E vai abrindo à medida em que os leitos são ocupados. Você olhe bem, como a demanda é muito forte. Serão 35 leitos, Saulo, serão 35 leitos de UTI e 65 de semi-UTI, que são os leitos, né, intermediários, né? Então, ainda bem, eu voltaria se não fosse o São Luís, se não fosse essa operação de guerra, se não fosse a habilidade, a articulação de um juiz federal com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, e aí colocando no circuito Prefeitura e Estado, porque o Hospital São Luís, a direção do Hospital São Luís, pouca gente sabe disso, não queria nem conversar com esse povo. Porque não acredita nem município, nem Estado. Precisou intervenção do juiz federal, do doutor Rodrigo Pessoa, do Ministério Público Estadual, a credibilidade da bioquímica e coordenadora da equipe de interventoria da APAMI, do Hospital Maternidade Almeida Castro, Larisa Queiroz. Se não, hoje Mossoró e região já estaria empilhando cadáveres decorrente da Covid. Se bem que tem pelo menos 2 casos aí, Saulo, pelo menos 2 casos que precisam ser investigados. 2 mulheres que morreram nas últimas semanas têm atendimento. Isso precisa ser apurado, gente. Nós tivemos, por exemplo, aquela senhora de Panguaçu, né? Eu acho que você chegou a noticiar, precisa ser apurado, outros casos que precisam ser apurados. No final da semana passada, da outra anterior, mulher de 40 anos do Sumaré precisava de um leito. Ela não estava com Covid, teve AVC, precisava de um leito e esse leito não chegou, um leito de UTI morreu. Mas, Saulo, nós estamos chegando ao final, daqui a pouco encerra o nosso tempo e o Instagram... Passa rápido, viu? Passa rápido. E você fala muito, rapaz. Eu tenho que chamar meu amigo juiz José Dario para lhe entrevistar, porque ele fala mais do que eu e você junto. Infelizmente a Cisa Amorim faleceu, senão botava ele também. Mas eu quero, antes de encerrar, a gente está terminando, dizer, Saulo, a você, aos internautas, a tantas e tantas pessoas que depois vão ver esse material nosso nas outras plataformas, que é a estreia do Carlos Santos aos vivos no Instagram. Na verdade, é um laboratório que a gente está produzindo aqui, jornalismo, batendo papo. E o próximo salto nós queremos, a partir do Instagram, desenvolver algo ainda de melhor qualidade, com maiores recursos técnicos, etc., e multiplataforma. Então, tudo isso aqui faz parte de um interesse que a gente tem, você tem, de procurar fazer o melhor. E esse primeiro programa, nesse canal que a gente está abrindo, é em homenagem a 3 pessoas. A Emery Costa, que faleceu recentemente, vítima da Covid, meu querido amigo Emery
Costa. Eu acredito que parentes seus estão acompanhando, como Emery Júnior, Dona Maísa. Trabalhei com a Emery na Rádio Rural ainda. Pois é, então, meu amigo, meu querido Emery, esse programa é em homenagem a você, Emery. Esse programa é em homenagem ao meu amigo de adolescência que faleceu há vários anos, Toninho Oliveira, que trabalhava na Prefeitura Municipal de Mossoró. Meu amigo querido, quanta saudade. Como você estaria feliz, como nós estaríamos curtindo muito rock, muita música boa. Que saudade, Toninho. E também uma homenagem a George Wagner, radialista. Ontem ele faria 56 anos. Saulo, amigos internautas. Quanta saudade de George Wagner, quanta saudade de Emery, quanta saudade de Toninho. A gente está encerrando, deixo você à vontade. Vamos falar de política municipal, como é que você vê? Agora, rapidinho, está acabando, daqui a pouco termina o tempo, a gente nem se despede. Vai logo. A política municipal, que o que todo mundo quer saber é se as eleições vão ser adiadas ou não, né? Mas vamos lá, nós temos aí uma corrida muito grande em torno do Palácio da Resistência. De um lado, a prefeita Rosalba Ciarline, que se esforça para melhorar a popularidade, para chegar de uma maneira mais competitiva às eleições. Do outro lado, nós temos as oposições se articulando, acho que pelo menos 7 pré-candidatos, 6 pré-candidatos aí na oposição até agora. Alguns desses nomes acho que não chegam aí, devem acabar se fundindo, se unindo, mas as oposições que vão se articulando neste momento, acho que até precisam se articular melhor. Mas, enfim, o que nós temos é, de um lado, a prefeita Rosalba Ciarline, que precisa ganhar essa eleição. Ela, mais do que ninguém, mais do que nenhum dos seus oponentes, precisa dessa eleição para poder estar ali, se firmar. Essa eleição é o tudo ou nada, é o tudo ou nada mesmo para a Rosalba. Ela precisa ganhar essa eleição, não há outra opção para ela. Ora, ela já teve governo, Senado, cadeira na Câmara dos Deputados, os conselheiros tiveram, mas agora está restrito a poucos espaços, e o que resta de forte... Vamos embora, viu? Vamos embora, está acabando. Vai. É justamente a questão da corrida à Prefeitura de Mossoró aí, que é uma prioridade agora para o rosalbismo. E do outro lado, as oposições, que tem um espaço, que tem um eleitorado que me parece órfão ainda, e que vai se articulando aí de uma maneira cada um no seu espaço, cada um indo aí ao seu próprio espaço, com vistas a essa disputa que promete ser bastante competitiva. Você tomou água de chocalho, homem. Que é isso? Que vamos para falar, rapaz. Ótimo, bom demais, Saulo. A gente está se despedindo. Muito obrigado a você, muito obrigado aos internautas. Este vídeo vai para outras plataformas, outras pessoas vão acompanhar. É o primeiro de uma série que eu espero que a gente possa ampliar, melhorar o uso de outras tecnologias, de novos ambientes, etc. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado a você, internauta. Aos vivos! Aos vivos! Obrigadão! Um abraço! Até mais! Abraço!